negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalhavam pro Senhor, que sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovava a força pra lida, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para um novo amanhecer. do Congo, de Angola ou de Minas, Bahia, Ruanda ou Cambinda, são os velhinhos da Umbanda que encaminham nossas vidas. Esqueceram o terror da senzala, do cativeiro, as crueldades, pois voltaram pra essa terra pra prestar a caridade. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalhavam pro Senhor, que sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovavam a força pra lida, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança Para um novo amanhecer. do Congo, de Angola ou de Minas, Bahia, Ruanda ou Cambinda, são os velhinhos da Umbanda que encaminham nossas vidas. Olá, meus irmãos, muito boa noite, todos bem-vindos. São 20 horas e 4 minutos do dia 28 de junho de 2017. Vamos dando prosseguimento, então, aos nossos estudos de teologia de Umbanda, mais precisamente em nosso encontro 18. Até a semana retrasada, nós estudamos a questão relativa aos tronos de Deus, as 7 linhas de Umbanda. E hoje nós ingressaremos num novo conteúdo que diz respeito às linhas de trabalho na Umbanda, tá bem? Eu já ministrei um curso ano passado, em 2016, sobre esse tema, e ele de certa forma ainda está atual, então eu vou, ao invés de repeti-lo, eu vou passar esse curso de novo, que ele é composto de 3 ou 4 aulas, e vou repeti-lo aqui para vocês, então, para integrar o nosso curso de Teologia de Umbanda Sagrada, tá bem? Então vamos lá, um abraço e bom estudo. Eu permaneço online aqui, ok? Qualquer pergunta pode fazer aqui no campo abaixo do vídeo, no Facebook, e aqueles que forem assistir depois também pode mandar inbox a sua pergunta, o seu comentário, pelo e-mail contato@aranauã.com.br, tá certo? Então, vamos lá. Bons estudos. O nosso bate-papo, nosso grupo de estudos, módulo 4, versando sobre as linhas de trabalho. A Umbanda, todos nós sabemos, e eu sou suspeito para falar disso, é uma religião
maravilhosa, apaixonante, redentora, sob vários aspectos. Mas o aspecto que nos interessa nesse módulo 4 diz respeito à possibilidade de, através da nossa Sagrada Umbanda, ser possível termos contato diretamente com espíritos luzeiros, aqueles guias espirituais que chegam em terra por intermédio dos seus médios, dos seus medianeiros, para prestar a caridade. E nada mais justo e também importante, portanto, que reservemos um espaço para que estudemos o mistério das linhas de trabalho. E a Umbanda, nesse aspecto, ela é show, ela demonstra que ela veio para ficar, é uma religião como poucas, no sentido de ser possível, como eu disse antes, que não apenas nós, médiuns, mas também assistentes, tenhamos a possibilidade, como eu disse, conversar, ouvir um conselho, poder dar um abraço num caboclo, num preto velho. Em outras religiões, essa faculdade, isso não é possível, porque nós cultuamos alguns santos na religião católica, por exemplo. Nós rezamos para esses santos, mas não temos a possibilidade de poder chegar mais perto, ter um contato mais íntimo e dar um abraço e ouvir um conselho dele, né? E isso já acontece na Umbanda. Os guias espirituais, eles são os nossos oráculos, são aqueles que, por intermédio dos seus medianeiros, vêm até nós aqui prestar caridade, tá? Mas algo que é muito importante e que eu já de início eu quero deixar bem evidente é que, mais do que conhecer o mistério de cada uma das linhas de trabalho, conhecer o mistério do preto velho, do caboclo, das crianças, mais importante do que isso é nós incorporarmos em nossas vidas, e quando eu utilizo a expressão incorporarmos, não significa na acepção literal da palavra, ou seja, a incorporação mediúnica. Significa que nós utilizemos em nossas vidas aqueles princípios, aqueles ideais trazidos por cada uma dessas linhas de trabalho. As linhas de trabalho, elas existem, e logo em seguida nós vou começar a explicar, não apenas para que tenhamos os meios, os instrumentos para poder trabalhar, mas também para deixar mensagens importantíssimas para nós, tá? Mensagens de simplicidade, mensagens de sabedoria, né, de alegria, e cada uma das linhas de trabalho justamente nos traz essa mensagem, tá? Uma mensagem redentora, e que mais do que qualquer outra coisa, mais do que receber um passe, mais do que incorporar esse guia espiritual, é fazer com que os princípios que eles representam, que cada uma dessas linhas de trabalho representam, sejam efetivamente aplicados em nossas vidas, tá bem? Chegou também no grupo aí a Lindamir, boa noite Janine, Eveline também, boa noite a todos, que esse nosso encontro aí possa ser promissor hoje. Aqueles que chegaram agora, eu falei no início que hoje não teve vinheta, não teve abertura, e eu estou segurando o telefone celular na mão aqui, porque o site que eu utilizo para fazer a transmissão ao vivo está fora do ar. Então vai ter que ser direto mesmo para o celular e sem outros recursos adicionais. Tá bem, pessoal? Então eu vou posicionando o telefone aqui e às vezes vai cansar e vai tremer um pouquinho, tá bom? Bom, então é importante que nós conheçamos as linhas de trabalho. Chegou também a Daniele Matos Meirelles, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Uma irmã nova que está aí vindo estudar conosco, eu acho que ela e seu esposo também, daqui a pouco deve chegar o Cristiano, o irmão que faz sacerdócio comigo e com a Carmela lá em Porto Alegre. Tá bem. Então, como eu ia dizendo, é importantíssimo que a gente conheça as linhas de trabalho para extirpar
de uma vez por todas, eventuais equívocos que se tem em relação a cada uma dessas linhas de trabalho. É importante que se diga também que cada linha de trabalho é um grau. O que eu quero dizer com isso? Que a linha de trabalho do Preto Velho, ou dos Pretos Velhos, é um grau dentro da Umbanda. A linha dos Caboclos é outro grau dentro da Umbanda. E isso ocorre também com as crianças, com os marinheiros, com os boiadeiros e assim sucessivamente, da direita à esquerda. Tá bem? E conquistar um grau dentro de uma linha de trabalho dessas requer muito empenho, muito estudo e principalmente que o espírito que é agregado a essa linha de trabalho ele seja efetivamente luminoso. Tá? Nós não vamos encontrar espíritos de baixa evolução nessas linhas de trabalho, ainda que elas sejam linhas intermediárias. E eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o que é isso, tá bem? Vou tomar um pouco d'água aqui. Bom, a Umbanda... Boa noite, Rose. Que bom que tu pôde estudar conosco hoje. Tá? A Umbanda é uma das tantas vias evolutivas colocadas à nossa disposição por Deus, por Pai Olorum. Quando eu falo à nossa disposição, significa tanto os espíritos encarnados quanto os espíritos desencarnados. Nós, aqui na matéria, e aqueles espíritos que já se encontram no astral, eles podem gozar desse mesmo recurso, desse mesmo instrumento para que possamos continuar o nosso caminho evolutivo. Tá? Hoje nós nos encontramos na condição de espíritos encarnados no plano natural da vida. Tá? Um dos modos do nosso grupo de estudos, ele vai se dedicar justamente aos planos da vida. E na oportunidade nós vamos ver que existem 7 planos da vida e que nós, espíritos encarnados, nos encontramos no 7º, que é o 6º, que é o plano natural. Tá bem? Por que eu faço essa referência? Porque nós, enquanto espíritos encarnados, ainda estamos em evolução. E como estamos, não é, irmãos? E o mesmo ocorre ainda com os espíritos que labutam na Sagrada Umbanda, pelo menos aqueles espíritos incorporantes, tá? Eles também estão em franca evolução. Claro, eles estão muito mais evoluídos que nós. E, portanto, eles se dignam vir até a Terra, mediante os seus medianeiros, através da incorporação, para prestar caridade. Tá? E a Umbanda, como eu disse antes, ela é um desses recursos que acelera ou que facilita a evolução, tanto de quem está do lado material da vida, quanto aqueles que estão do lado espiritual. Como que isso funciona? Para nós que estamos aqui do lado material na vida, a Umbanda acelera a nossa evolução na medida em que nós temos a possibilidade, a chance de conhecer um pouquinho mais da criação por intermédio da doutrina e da teologia de Umbanda e também praticar a caridade. Então vejam que praticar a caridade na Umbanda não é o único objetivo. O objetivo também, par e passo com a caridade, é que nós tenhamos conhecimento desse processo, ou pelo menos um pouquinho, né? Porque o conhecimento é muito amplo, é muito complexo. Nós temos apenas ideia de como isso funciona. Como se processa a criação humana, a criação onde nós nos encontramos aqui, e para que nós, junto disso, tenhamos condições de continuar evoluindo, enquanto homens, enquanto mulheres e enquanto espíritos encarnados. Tá? Então a Umbanda é um desses recursos, um dos recursos melhores e mais fantásticos colocados pelo nosso sagrado Deus à disposição de todos, nós encarnados e também os encarnados, para poder evoluir. Tá bem? E por ser um recurso, um instrumento tão atrativo do ponto de vista evolutivo, é que se tornou religião aqui no mundo material. Tanto que no dia 15 de novembro de 1908, por intermédio do pai caboclo das 7 encruzilhadas,
e na mediunidade de Paisélio Fernandino de Moraes, o caboclo anunciou a religião de Umbanda. Esse tema é objeto do módulo 1, tá bom, irmãos? Anunciou a Umbanda como uma nova religião em solo brasileiro, tá? Então, tamanha a atração dessa Umbanda, dessa religião maravilhosa, que ela foi elevada ao grau ou à condição de Umbanda aqui no plano material, tá bem? Chegou a Eveline também, acho que eu já tinha falado, depois chegou a Daniele, a irmã Daniele, que talvez esteja assistindo com seu esposo, Rose, Marlene Vargas, boa noite, Paulo e Márcia presentes também, joia, pessoal, bem-vindos a todos aí. Hoje estamos no telefone celular sem os recursos dos outros dias, tá? Bom, então a Umbanda naturalmente, por atrair espíritos encarnados, que somos nós, seja na condição de médiuns ou na condição de consulentes, né, de frequentadores, ela acaba atraindo para si uma gama muito grande de pessoas, né, e também de espíritos. E do ponto de vista espiritual, houve uma necessidade de uma organização. Sim, né? Também no astral é preciso uma organização. A Umbanda, quando foi anunciada na condição de religião, ela atraiu para si espíritos muito evoluídos, espíritos de sacerdotes desencarnados há algum tempo, espíritos de cientistas, de médicos, doutores, né? Espíritos, portanto, do ponto de vista evolutivo, muito mais avançados que nós. E no astral foi preciso que houvesse uma organização de parte de espíritos fundadores da Umbanda, espíritos muito ascensionados, na medida em que todos esses espíritos que estavam sendo atraídos pela Umbanda pudessem se manifestar de uma maneira organizada, né, e que pudéssemos também, ao visualizar um guia em terra, nós temos condições de identificar um caboclo, um preto velho, enfim. Então, na Umbanda, os espíritos que foram atraídos por ela, quando ela se tornou religião, começaram a se organizar sob a forma de linhas de trabalho. E é aí que nós vamos começar a entrar naquilo que é o cerne do nosso estudo, tá? Linhas de trabalho. Então, se nós fôssemos tentar definir o que é uma linha de trabalho, poderíamos dizer que cada linha de trabalho, além de ser um grau, eu já disse antes, cada linha de trabalho constitui um grau dentro da Umbanda, e não é qualquer espírito que participa dessa linha ou desse grau. Trata-se de espíritos muito evoluídos, tá? Que eles são preparados no astral para poder vir até nós aqui nos auxiliar. Então não há mais nada mais errado e equivocado de dizer de que um preto velho ou um caboclo é atrasado. Tá? O preto velho, quando ele usa aquele linguajar simples e humilde dele, não significa que ele é ignorante, mas sim que ele está participando, trabalhando numa linha ou num grau que usa aquele modelo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, sobre os arquétipos. Tá? Então, é muito possível que um espírito que trabalhe como caboclo, como preto velho, seja um espírito de um sacerdote, de um médico, de um espírito muito evoluído que, manifestando, abdicando mão da sua própria identidade, vem na Umbanda dentro de uma dessas linhas de trabalho que ele atraiu, ele escolheu, isso é por afinidade energética, vibratória, e para vir para prestar a caridade. Tá bem? No astral, quando a Umbanda foi anunciada, existe um grupo de espíritos muito evoluídos que se encarregou de fazer essa organização. Tá? É o Movimento Umbandista do Astral. Esse é o nome. Tá? O Movimento Umbandista do Astral foi o grupo de espíritos excelsos que organizou toda essa gama de espíritos que acabavam sendo atraídos para a Umbanda, porque percebam que
não seria possível um espírito sacerdote, um espírito médico, um oriental, viesse na Umbanda se manifestar sem que fosse fora de uma linha de trabalho, com uma identidade, com toda uma organização e uma estruturação hierárquica. Tá? Então isso foi feito. Ou seja, organizaram-se na forma de grupos ou na forma de linhas de trabalho. Tá? Então percebam que cada espírito que foi atraído por uma determinada linha de trabalho, por afinidade energética, vibratória, ele abriu mão do seu personalismo. Por isso que nós dizemos da Umbanda, não há personalismo. Dificilmente vocês vão encontrar um guia espiritual em terra dizendo: eu fui um médico, eu fui um doutor, eu fui um cientista. Tá? Não há personalismo na Umbanda, mas sim coletividade. Ou seja, esses espíritos luzeiros, as entidades, abrem mão da sua própria identidade, tá? Em prol da coletividade, ou seja, do grupo, da linha de trabalho. Ao escolher trabalhar numa determinada linha de trabalho, eles abdicam, então, da sua própria identidade, o que foram nas suas sucessivas reencarnações, para adotar a partir daquele momento uma identidade única. Eu sou, a partir de agora, um caboclo, ou sou um preto velho. Tá bem? Bom, estabelecidas essas bases, existem então esses grupos de trabalho que nós chamamos de linhas. Tá? E dentro de cada linha de trabalho existem as legiões e as falanges. Tá bem? Então anotem. Linhas de trabalho são grupos que se unem em torno do mesmo objetivo, utilizando sempre um modelo. E isso nós damos o nome de linha de trabalho. E dentro de cada linha de trabalho existem as legiões e as falanges. Apenas a título de informação, uma legião é composta por 777 espíritos e uma falange por 77 espíritos. Tá bem? Então, por que eu faço essa referência? Porque não é incomum nós encontrarmos dentro de alguns terreiros espíritos que se manifestam com o mesmo nome. Tá? Eu vou dar um exemplo. Trabalha comigo um preto velho fantástico chamado Pai Benedito de Aruanda. E no terreiro onde eu trabalhei, a Casa Espiritualista Seara da Luz, em dado momento apresentou-se um outro irmão médio, um outro preto velho que usou o mesmo nome, Pai Benedito de Aruanda. E de imediato isso causou uma certa surpresa, porque, ora, como é possível o mesmo preto velho manifestar-se no mesmo terreiro em médiuns diferentes? E quando a gente conhece todo esse fundamento que eu falei até agora, fica mais fácil de compreender. Então vamos tomar por base esse exemplo. 2 Pais Beneditos de Aruanda, pretos velhos, trabalhando no mesmo terreiro em médiuns diferentes. Pai Benedito de Aruanda faz parte de uma linha de trabalho chamada Preto Velho, que também é um grau. Ok? Pai Benedito de Aruanda é uma falange, tá? Dentro da qual labutam trabalho vários espíritos luzeiros, espíritos de luz, entidades espirituais que foram atraídas energética e vibratoriamente para aquela linha de trabalho. Lembra que eu falei agora há pouco que não há personalismo e sim coletividade? Ok. Cada um dos pais beneditos que trabalham no mesmo terreiro são espíritos diferentes. São espíritos diferentes, são indivíduos diferentes que trabalham, primeiro, na mesma linha, Preto Velho, e na mesma falange, Benedito de Aruanda. São indivíduos, portanto, diferentes. Não é possível o mesmo espírito incorporar ao mesmo tempo em 2 médios. Então, na medida que a gente compreende como isso funciona, fica mais fácil de entender. Tá bem? Então, nós temos algumas linhas de trabalho ditas principais
e outras linhas de trabalho ditas intermediárias ou de acesso, ok? As linhas principais que eu, Adriano, chamo de o tripé da Umbanda, que são as 3 principais linhas de trabalho, são constituídas e denominadas da seguinte forma: Preto Velho, Caboclo e Crianças. As crianças também são chamadas de Ibejadas, de Herês, Cosme e Damião, se utilizarmos o sincretismo, ok? Como linha intermediárias ou linhas de acesso, podemos ter ainda, não preciso anotar, tá? Nós temos boiadeiros, marinheiros, baianos, ciganos, malandros, deixa eu me lembrar, eu acho que é isso. Lembra, Carmela? Boiadeiro, marinheiro, cigano, baiano, malandro, né? Eu já falei. Gente, isso tudo à direita dos orixás. Depois à esquerda dos orixás, eu vou falar um pouquinho mais para frente, nós temos Exu, Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Mirim, que também são linhas de trabalho absorvedoras, linhas de esquerda. Mas da mesma forma são graus dentro da Umbanda, tá bem? Ô pessoal, eu tô achando tudo muito quieto aí, ninguém faz pergunta. Será que eu tô sozinho aqui? Dei um oi por aí. Tá tudo tão quieto? Ninguém se manifestou. Será que não caiu a ligação ou transmissão? Tá funcionando normal. Tá. Tá, gente? Então nós temos basicamente as 3 linhas principais e depois as linhas intermediárias ou as linhas de acesso, tá bem? Ouvindo atenta. Valeu, Daniele. Tá todo mundo aí, então. Tá? Um espírito, como eu disse, para poder trabalhar dentro de um desses graus ou uma dessas linhas, não é qualquer espírito. Eu já tive a tristeza de ouvir pessoas, médiuns até, falando que caboclo, preto velho, um guia que trabalha na Sagrada Umbanda precisa ser doutrinado. Gente, não há nada mais errado do que dizer isso. Tá? Quem precisa de doutrina somos nós, médiuns, seus cavalos. Não é assim que os guias espirituais chamam seus médios, de cavalos? Por quê? Porque nós estamos nesse processo de doma. Né? Então um guia espiritual, ele não precisa ser doutrinado, ele vem aqui justamente para nos ajudar tanto aos médios quanto aos seus consulentes. Então são espíritos muito evoluídos, tá? Paulo, quando o espírito se manifesta, ele sempre se identifica? Ótima pergunta, Paulo. Tá? Segundo a doutrina que eu sigo, tá? Que é da Umbanda Sagrada, ele deve se identificar, riscar o ponto. Tá bem? Pelo próprio modelo que ele se manifesta, que é o arquétipo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, nós já podemos distinguir se é um caboclo, um preto velho, a qual linha ele pertence. E ele deve dizer o seu nome, se identificar e preferencialmente riscar o seu ponto. O ponto riscado é a assinatura do guia espiritual, e através do ponto riscado, não só ele se identifica qual falange ele pertence, conforme eu acabei de falar, qual é o orixá que está o irradiando, mas também através do ponto riscado ele abre verdadeiros portais mágicos através dos quais ele realiza todo o seu trabalho. Só que tem um detalhe, não há um tempo para que isso ocorra. Tá? Essa identificação, dizer o nome, riscar o ponto, nem sempre acontece de imediato, porque isso também está relacionado com o próprio desenvolvimento do médium, do seu cavalo, né? Ou como diz Pai Benedito de Aruanda, do cabeçudo dele, que no caso sou eu.
tá bem? Então isso depende muito do desenvolvimento mediúnico do medianeiro, do médium, e chega um momento, sim, que ele, pelo menos quando o guia espiritual ele inicia os seus trabalhos de atendimento na consulência, é importante que ele já tenha identificado qual é a sua linha de trabalho, qual é o seu grau, qual é o seu nome, para que possamos também identificar qual é a sua falange, qual é a vibração que ele vem, e também riscar o seu ponto, tá? Claro, a gente sabe, vocês devem estar pensando e dizendo, mas isso nem sempre acontece. É verdade, por isso que eu falei antes que, segundo a doutrina que eu sigo da Umbanda Sagrada, é importante sim que para ele se manifestar, ele sempre se identifique. Tá bem? Tá ligada, Rose? Ok. Já ouvi no centro que temos que doutrinar os guias. Eveline, tá errado. Tá errado, tá? Guia espiritual não precisa ser doutrinado. Precisa ser doutrinado nós e quem diz isso. E eu desafio quem pensa em contrário a vir conversar comigo, tá bem? Eu sou muito corajoso para isso. Eu desafio qualquer um que diz que guia espiritual precisa ser doutrinado. Quem disse isso precisa ser doutrinado, e não guia, e não caboclo preto velho, tá? Eles vêm aqui, eles descem vibratoriamente para poder vir nos auxiliar, ainda vão dizer que precisa ser doutrinado. Isso é um absurdo dos maiores que nós podemos ter, tá bem? Bom, então vamos continuar. Uma linha de trabalho para poder estar completa e poder trabalhar na Sagrada Umbanda, ela precisa ter ela precisa estar completa tanto à direita quanto à esquerda. O que significa isso? Tanto os seus graus positivos quanto negativos precisam estar completos. E todos esses graus, essas linhas de trabalho que eu falei antes para vocês, já têm os seus graus positivos e negativos completos. Lembra que eu falei os graus à direita dos orixás, que são graus cujas vibrações, cujo magnetismo é irradiante, de onda passiva? Isso nós estudamos no módulo 2, né, pessoal? 2 ou 3, lá diretamente na Seara, quando nós estudamos os tronos de Deus, em que a gente estudou e aprendeu o que é um orixá cósmico, um orixá universal, quando que ele é irradiante e quando que ele é absorvedor. Então, todo guia espiritual que trabalha à direita do orixá, ele é irradiante, a sua onda é passiva, e aquele que trabalha à esquerda, ele é absorvedor. Então, para que determinada linha de trabalho possa vir na Umbanda se manifestar, é preciso que todos esses, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, estejam completo, ou seja, com caboclo, com preto velho, com tudo preenchido tanto à direita quanto à esquerda. Tá bem? Cada linha de trabalho, depois nós vamos ver quais são. Cada linha de trabalho se manifesta sob a forma de arquétipos. Isso é importante. Eu peço que vocês larguem tudo aí, desliguem a televisão, peça para alguém cuidar das crianças, aí anotem, tá? Arquétipos. Cada linha de trabalho, cada agrupamento de espíritos, repito que são unidos por afinidade vibratória, energética, eles se manifestam na forma de arquétipos. O que são arquétipos? Para simplificar, um arquétipo é um modelo, tá? É uma forma padrão. Isso significa dizer que todos os guias espirituais caboclos, todos os guias espirituais pretos velhos, todos os guias espirituais crianças, quando se manifestam através dos seus médiuns, utilizam um padrão, um modelo que é semelhante a todas as manifestações. Eu vou dar um exemplo. Tá? Quando um preto velho se manifesta em terra, quando eu falo preto velho, pode ser também uma preta velha. Tá? Quando ele se manifesta em terra através do seu médium, a maioria de vocês, se não todos, já teve a oportunidade de ver, que eles se manifestam curvados, como se fossem velhos, não é verdade? Isso faz parte do arquétipo da linha de trabalho preto velho. O modelo da manifestação mediúnica de um preto velho é dessa forma, é desse jeito. Já um caboclo, quando se manifesta através do seu médium, ele é ereto, ele se move rápido, ele é altivo, tá? Ele bradeia,
Então isso faz parte também do modelo ou do arquétipo da linha de trabalho dos caboclos. Isso é fundamental. Tá? Nós conhecermos cada arquétipo ou o arquétipo de cada linha de trabalho facilita, evidente, não só o médium que está recebendo aquela irradiação, aquela vibração, mas também a consulência a poder identificar do que se trata. Esse é um preto velho, esse é um caboclo. Gente, alguns de vocês devem estar pensando, mas às vezes não é possível. Às vezes determinados espíritos, ou por uma falta de desenvolvimento do próprio médium, ele não se manifesta exatamente igual, exatamente dentro do modelo daquela linha de trabalho ou do arquétipo. Eu já vi preto velho em terra totalmente ereto e não curvado. Tá? E nem por isso deixa de ser um preto velho. Tá? Eu já vi preto velho que não fala errado, como normalmente nós vimos nos terreiros. Dizer, mas o falar errado, o misifio, não faz parte do arquétipo? Sim, tá? É o arquétipo do velho, do ancião, daquele que é simples, daquele que é humilde. Esse modelo, ele deve ser idêntico, vejam, eu falei idêntico, não igual. Idêntico para todos os espíritos que trabalham dentro da mesma linha de trabalho. Ficou redundante, né? Trabalham dentro da linha de trabalho. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque, como eu disse, às vezes o próprio espírito ele abre mão da sua identidade, do seu personalismo em prol da coletividade, ele se apresenta como preto velho utilizando o nome da falange, mas ele não utiliza totalmente aquele arquétipo curvado. Tá bem? Então é muito importante nós sabermos o que é uma linha de trabalho e o que é um arquétipo. A linha de trabalho veio com a finalidade de que a gente possa ter uma organização no astral, onde os espíritos que são atraídos para a Umbanda possam se organizar energética e por afinidade também vibracional. Em homenagem também àqueles que já se foram, os anciões, aos donos da terra, que são os caboclos, a simplicidade das crianças. E cada uma dessas linhas se manifesta de uma maneira que é padrão, que é idêntica, semelhante a todos esses espíritos. O Fabiano. Boa noite, Marcos Adriano. Estou te acompanhando pelo PC com a minha esposa. Joia, Fabiano. Beleza. Estamos aí, estamos junto. Tá bem, irmãos? Tá bem claro até aqui que a Umbanda é uma religião. Vamos fazer uma conclusão, um arremate, para a gente poder seguir, tá bem? A Umbanda é uma religião, é uma via evolutiva fantástica, tanto para nós, espíritos encarnados, como também para os espíritos desencarnados. E por ser uma fantástica forma, um instrumento evolutivo, ela acabou se tornando religião aqui no plano material. Quando isso ocorreu, ela atraiu para si vários espíritos de luz, entidades muito evoluídas. Algumas delas pertencentes até religiões extintas há séculos, das quais nós nem temos conhecimento, espíritos que não encarnam mais, que foram atraídos para a Umbanda para poder trabalhar e continuar o seu processo evolutivo. Talvez alguns até nem já tenham alcançado a sua evolução máxima, mas ainda continuam trabalhando por caridade, tá bom? Cortou aí a tua pergunta, Paulo Almeida. Presenciei na casa espírita um ex e cortou, tá? Tá bom, mano? Bom, então ela acabou atraindo vários espíritos e houve a necessidade de se organizar no astral através do movimento umbandista. No astral, um grupo excelso de espíritos organizou sob a forma de linhas de trabalho, que são grupos que se reúnem por afinidade energética, vibracional, para poder vir praticar a Umbanda aqui no plano material, e que cada linha de trabalho constitui um grau, tá? E que cada linha de trabalho também, além de ser um grau, ela se manifesta no plano material através de um arquétipo, de uma forma, de um modelo que é idêntico em todas as manifestações.
Tá cortando as tuas perguntas aí, Paulo. Não sei se é o Paulo ou a Márcio que está perguntando. Presenciei na casa espírita depois presenciei um guia que sou comunicação, ela cortou. Tenta refazer aí, Paulo, tá? Gente, tá compreendido até aqui? Beleza? O que é uma linha de trabalho, o que são os arquétipos, tá bem? Eu tô seguindo um roteiro aqui para mim não fugir muito do tema, porque como eu gosto muito do assunto, eu acabo às vezes por devagar. Agora eu vou falar sobre algo que também é muito importante, que são as chaves de acesso de cada linha de trabalho. Então, assim como eu pedi para vocês anotarem sobre os arquétipos, eu vou pedir também que vocês façam apontamentos aí sobre 3 chaves de acesso. Paulo Almeida, presenciei um guia que sua comunicação era incompreensível. Isso é normal? Eveline, se travou, fecha, atualiza a página com F5 e abre o vídeo de novo. Tá? Um guia cuja comunicação é incompreensível, isso é normal? Sim e não, Paulo. Sim e não. Tá? O que eu quero dizer com isso? Muitos espíritos, às vezes, eles vêm e se manifestam com uma outra língua. Por exemplo, um caboclo falando em tupi-guarani e não o português, que é a língua corrente aqui no nosso solo brasileiro. Tá? O correto é quando o guia se manifesta em terra, dentro da sua respectiva linha de trabalho, ele utilizar a língua corrente. Ele tem a evolução necessária para fazer isso, para falar em português. Se esse mesmo caboclo incorpora na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França ou na Alemanha, ele vai se manifestar segundo a língua corrente daquele país. Tá? Eu digo isso porque a Umbanda, embora tenha nascido em solo brasileiro, ela é universal, ela não é uma exclusividade nossa. Nós temos notícias de terreiros em Londres e até mesmo no Japão. Nesses locais, os caboclos, os preto velhos, as crianças, eles se manifestam utilizando a língua corrente do respectivo país. Tá? É normal enquanto o médium está num processo de desenvolvimento mediúnico, sim. Porque muitas vezes isso acontece por uma limitação do próprio médium que está nesse processo. Não que o guia espiritual não esteja ali. Ele está incorporado, ele está trabalhando com o seu médium, mas ele ainda, por estar nesse processo de transformação, de evolução, de desenvolvimento, às vezes ele pode acontecer o que tu presenciaste, tá bom? Então, durante um certo período é comum, depois isso tende a desaparecer e fazer uma comunicação em que se compreenda e que se possa identificar o que ele está falando. Tá bem, Paulo? Bom, voltando agora às chaves de acesso. Esse tema das chaves de acesso é pouco falado, tá? Mas por ser pouco falado não deixa de ser muito importante. O que são as chaves de acesso? Então imagine, nós temos linhas de trabalho que se manifestam aqui no plano material na forma de arquétipos, de modelos. Né? Imagine que um determinado espírito, um quiumba, um zombeteiro, mas porém estudioso, sim, porque na espiritualidade, no astral, também tem espíritos muito inteligentes que praticam o mal. Não se enganem com isso, não são apenas os bons que são inteligentes, os bons também, os ruins também, tá? Então imaginem que um espírito, um zombeteiro, um quiumba, ele, conhecendo isso que nós estamos falando agora, as linhas de trabalho, os arquétipos, ele se apresenta numa determinada gira de Umbanda como caboclo ou como preto velho. Eu sei que caboclo é uma linha de trabalho, é um grau dentro da Umbanda e eu sei como é que funciona o arquétipo dele. Então eu vou chegar em terra, vou usar esse modelo, esse arquétipo, vou me apresentar como caboclo e vou trabalhar. Só que eu vou enganar. Eu vou fazer muitas pessoas sofrerem, não só o médium que trabalha comigo, mas como também as pessoas que eu iria atender. E agora me digam, quem de vocês já não viu, soube que isso aconteceu? Não é verdade? E por isso que a espiritualidade criou algumas chaves de acesso. Ou seja, cada linha de trabalho tem as suas respectivas chaves de acesso para evitar
que espíritos que não pertençam efetivamente àquele grau venham ali se manifestar, tá? E quando eu falar essas chaves de acesso, vocês vão entender e vão compreender e vão dar razão que efetivamente, além de ser necessárias essas chaves, elas são importantes, tá bem? Bom, são 3 chaves. Chave visual, tá? Anotem aí. Chave visual, chave sonora e chave escrita. Visual, sonora e escrita. É como se cada um dos guias que trabalhasse na Umbanda dentro de uma linha de trabalho recebesse do orixá sustentador e do espírito iniciador de determinada falange 3 chaves. E com essas 3 chaves ele pode, na verdade, ativar o mistério daquela linha de trabalho. Tá bem? Tá compreendido? Então anota aí, chave visual, chave sonora e chave escrita. Tá? A chave visual, ela tem relação com o arquétipo que nós falamos agora há pouco. Tá? Então vejam, uma chave sozinha, ela pouco faz. É importante que estejam reunidas essas 3 chaves de acesso. Quando o guia espiritual se utiliza da sua chave visual, ele adota, primeiro, o arquétipo daquela linha de trabalho, se é caboclo, se é preto velho, se é criança, marinheiro, boiadeiro, e assim vai. Nós conseguimos identificar muito claramente quando uma criança, um herê, vem em terra, não é verdade? Chega gritando, chega brincando, chamando todo mundo de tio, tia, jogando balão, comendo doce e dando risada, não é verdade? Isso é uma chave visual da linha das crianças. Ou seja, é uma forma que eles utilizam para se identificar, é um modelo que é idêntico a todas as manifestações mediúnicas dentro dessa linha de trabalho. E isso acontece, gente, esse modelo, esse arquétipo, porque os espíritos, eles têm a possibilidade de utilizar o que nós chamamos de forma plasmada. Eu peço que vocês anotem isso também, tá? Os espíritos, eles não estão mais providos de matéria, como nós estamos hoje, né? De matéria, de carne, de osso. Tá? São espíritos, são pura luz. E eles têm condições, eles têm a possibilidade, ainda mais os espíritos luzeiros evoluídos que trabalham na Umbanda, eles têm condições e possibilidade de poder adotar a forma plasmada que desejarem. E eles pensam uma determinada forma e essa forma se molda ao redor do corpo espiritual deles e aqueles que têm vidência ou clarividências conseguem vislumbrar que é uma criança, que é um caboclo ou um preto velho. Tá bem? Eu vou dar um exemplo rapidinho. Tá? O caboclo das 7 encruzilhadas, o anunciador da Umbanda, pai caboclo das 7 encruzilhadas, quando ele se manifestou, ele disse que era um caboclo. Aí ele se identificou e isso ocorreu num centro espírita, Federação Espírita do Rio de Janeiro, lá em Niterói. Ele foi dentro de um centro kardecista, ele incorporou no Pai Zélio Fernandinho de Moraes e se manifestou. Eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverão caminhos nenhum fechados, tá bem? Mas só que naquela mesa mediúnica do centro kardecista tinha um médium vidente. E ele indagou o caboclo, você diz que é um índio, um caboclo, mas a minha evidência me mostra que você se apresenta com vestes clericais, ou seja, roupa de um sacerdote, aquela roupa que o padre usa, vocês lembram? Como então você pode dizer que é um caboclo se você está com roupa de um sacerdote? Entendeu? Porque os guias espirituais, assim aconteceu também com o pai caboclo das 7 encruzilhadas, ele pode plasmar a forma que ele quiser. Ele pode plasmar a forma de um sacerdote, porque em uma das encarnações, o caboclo das 7 encruzilhadas, ele foi o Freu Gabriel de Malagrida. Mas também ele foi um índio brasileiro, e ele pode plasmar a forma que ele quiser. O seu envoltório, a sua roupa espiritual, mentalmente ele pode plasmar, ele pode modificar. Outro exemplo que eu gosto de dar sempre, alguns centros espíritas kardecistas não aceitam manifestações mediúnicas de caboclos, de pretos velhos. Isso tem sido cada vez mais raro, tá? Porque eles julgam que esses espíritos são involuídos, são de baixa evolução.
tá? É um erro muito grande. Mas se eles soubessem que muitos dos espíritos que se manifestam dentro de um centro kardecista, em um dia, em outro eles trabalham como o preto velho num terreiro, ou como um caboclo, adotando formas plasmadas diferentes. Então vejo, o mesmo indivíduo, o mesmo espírito, pode ser um mensageiro num centro espírita, kardecista, em uma noite, e em outra pode ser um caboclo, um preto velho, porque tem a chave visual, a possibilidade de plasmar a forma que ele quiser. Tá? Então a chave visual tem a ver com o arquétipo, com o modelo e com a possibilidade do guia plasmar a forma que ele quiser. Ele vai plasmar, então, imaginem que um determinado espírito de um sacerdote, ele é admitido no grau de preto velho. Ele não vai se apresentar dentro da Sagrada Umbanda na condição de um sacerdote, porque ele foi escolhido para trabalhar num grau específico, que é o de preto velho. Portanto, ele vai plasmar a forma de um ancião, tá? De um velho. Tá? E isso demonstra maturidade, sabedoria e inteligência. Tá bem? Isso tem a ver, portanto, com a chave visual. É uma chave de acesso, para poder acessar o mistério dos pretos velhos, por exemplo, e depois eu vou falar sobre cada um desses graus, é preciso que o espírito seja conhecedor dessas chaves. Agora, a chave sonora. Como o próprio nome diz, isso tem a ver com som, com verbo. Tá? A chave sonora está ligado a várias coisas. Eu vou citar algumas. Primeiro, o nome simbólico. O nome simbólico, quando pronunciado pelo guia, pelo preto velho, pelo caboclo, ele produz uma energia. Então, vou dar o exemplo do preto velho que trabalha comigo. Pai Benedito de Aruanda. O indivíduo que trabalha comigo não é o mesmo indivíduo que trabalha com outro irmão que também se chama Pai Benedito de Aruanda. São indivíduos diferentes que abdicaram, como eu disse antes, da sua individualidade em prol da coletividade e se apresentam com o mesmo nome. Tá? Então, o nome Pai Benedito de Aruanda é uma chave sonora que produz, quando pronunciado, uma vibração, uma energia que liga esse indivíduo, individualmente considerado, com toda a falange dele. Isso significa o quê? Que na linha dos pretos velhos, na falange de Pai Benedito de Aruanda, tomado como exemplo, existe um espírito iniciador. O Pai Benedito de Aruanda, aquele que não incorpora mais e que atrai para si toda aquela falange, todos os indivíduos que trabalham dentro daquela falange ou daquela legião, vão adotar o mesmo nome, o mesmo arquétipo e a mesma chave sonora. Então, a pronúncia do nome, por exemplo, Pai Benedito de Aruanda, liga ele ao chefe, ao cabeça da falange ou da legião, e liga ele energética e vibratoriamente, de forma que ele tem acesso, a partir daquele instante, a todo o mistério que rege não apenas a linha, mas também aquela falange. Tá bem? Isso se dá também, a chave sonora, através de o brado do caboclo, por exemplo. Quando eu falo brado, são aqueles gritos, aquelas manifestações que alguns caboclos fazem quando chegam em terra. Tá? Isso também, quando o caboclo grita, quando ele bradeia dentro de um terreiro, ele está ativando um mistério, ele está movimentando ondas dentro do terreiro, ele está movimentando mistérios, e a partir desse momento, ou a partir da utilização dessa chave sonora, toda uma magia está acontecendo do lado espiritual para nos auxiliar.